E assim, irmãos, depois daquele dia no centro espírita, tudo mudou. Aqueles homens que me levaram lá, que antes pareciam tão fortes, tão convictos, saíram de cabeça baixa. Não disseram uma palavra. Só o silêncio pesado, como se o próprio ar tivesse sido tocado por algo que eles não podiam explicar. Eu, fraco, com o corpo queimando, mas com uma paz no coração que não fazia sentido. Como um homem que acabou de sair de uma batalha e mesmo ferido, sabe que venceu. Cheguei em casa e caí no sofá. Minha mãe veio correndo, assustada. Filho, onde você estava? Seu rosto está vermelho, suas mãos. Ela tocou no meu braço e recuou, como se tivesse levado um choque. Isso não é normal, isso não é coisa de homem. Eu só balancei a cabeça. Mãe, eu estava no lugar errado. Mas Deus me tirou de lá. Ela não perguntou mais nada. Só se ajoelhou ali mesmo na sala e começou a orar. Eu fechei os olhos e senti aquela dor ardendo, como se o fogo estivesse comendo por dentro. Mas estranhamente não era só dor. Era como se algo estivesse limpando. Como se cada bolha, cada ferida fosse um peso saindo de mim. A visita que mudou tudo. Naquela mesma noite, enquanto eu tentava dormir, batem na porta. Era o irmão Carlos, um cooperador da igreja que sempre me chamava para os cultos de jovens. Ele entrou, olhou para mim e não precisou perguntar nada. Só disse, vamos filho, você precisa ser batizado. Eu hesitei. Irmão, o senhor não está vendo? Eu não posso nem levantar direito. Ele se aproximou, colocou a mão no meu ombro e falou baixo, mas firme. O diabo quer que você pense assim. Mas Deus já te libertou. Agora é só selar essa vitória. E foi isso. Não teve discussão. Não teve espera melhora. Foi como se aquelas palavras fossem uma ordem direta do céu. No dia seguinte, mesmo com o corpo ainda cheio de feridas, eu estava na igreja. O irmão Carlos me seguiu até a pia batismal. A água estava fria, mas quando eu entrei, senti um calor diferente. Não era o fogo da doença. Era algo vivo. Quando saí das águas, comecei a falar em línguas. Não foi algo forçado, não foi algo que eu aprendi. Foi como se uma porta se abrisse dentro de mim e algo que sempre esteve lá finalmente saísse. Os irmãos ao redor começaram a glorificar a Deus. Minha mãe chorava de joelhos. E eu só sabia de uma coisa, aquilo era o começo. A cura que veio aos poucos, mas veio, não foi do dia para a noite. As feridas ainda doíam. Os médicos diziam que o fogo selvagem podia deixar marcas para sempre. Mas minha mãe toda manhã passava óleo e orava, Senhor, o Senhor disse que não deixaria marca. Eu creio nisso. E assim foi. Semana após semana, as bolhas secavam. A pele que antes parecia queimada começou a clarear. Os irmãos da igreja vinham em casa, impunham as mãos, oravam. Não era um show. Não era um milagre de palco. Era fé em ação, quietinha, persistente. Até que um dia olhei no espelho e não vi mais nenhuma cicatriz. Nem sinal de que aquilo tudo tinha acontecido. Só uma pele lisa, como se nada tivesse me tocado. Minha mãe abraçou meu rosto e disse, Deus não mente, filho. Ele disse e fez. O reencontro com a igreja e a família. Eu voltei para os cultos. Não como um visitante, não como um curioso. Como um filho que voltou para casa. Os irmãos me receberam sem perguntas, sem julgamentos. Só com aquele sorriso que parece dizer, sabíamos que você voltaria. E a minha família? Ah, irmãos, isso foi o maior milagre. Meu pai, que nunca tinha sido muito de igreja, começou a vir aos cultos. Minha irmã, que antes só queria saber de festa, agora cantava nos corinhos. Minha mãe? Ela só sorria e dizia, Deus é fiel. Ele não desiste dos seus. Um dia, depois de um culto, meu pai me chamou no quintal. Ele segurou minha mão, coisa que ele nunca fazia, e disse, filho, eu vi o que você passou. Eu vi como Deus te tirou daquele buraco. Se isso é coisa dele, então eu também quero. E assim, sem alarde, ele se ajoelhou ali mesmo, entre as plantas, e pediu para ser batizado. Hoje minha família toda serve a Deus. Não somos perfeitos. Ainda temos nossas lutas. Mas temos uma coisa que ninguém pode tirar. A certeza de que Deus não desiste de ninguém. A lição que ficou, e o chamado para você. Irmãos, eu poderia terminar esse testemunho aqui falando só das bênçãos. Mas não seria verdadeiro. Porque a vida não é só vitória. Tem dias que a carne ainda lateja. Tem dias que o adversário ainda sussurra. Lembra da praça? Lembra como era fácil? Mas eu aprendi uma coisa. Deus não nos tira das tentações. Ele nos dá força para vencê-las. Aquela praça ainda existe. Aqueles amigos ainda estão por aí. Mas hoje, quando passo perto, não sinto mais saudade. Sinto piedade. Porque eu sei o que eles não sabem. Que a verdadeira liberdade não está em fazer o que a carne quer, mas em servir aquele que nos libertou. E é por isso que eu estou aqui hoje, falando para vocês.
Não para me exibir, não para dizer que sou melhor, mas para dizer, se Deus fez isso por mim, Ele pode fazer por você. Você está na praça? Deus está te chamando. Você está doente no corpo ou na alma? Deus é médico. Você acha que já foi longe demais? Deus tem um anzol com o seu nome. Não espere chegar ao fundo do poço. Não espere o fogo selvagem. Volte hoje. A igreja está de braços abertos. Os irmãos estão orando. E Deus? Ele está esperando. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Fim do testemunho. Nota: este relato segue fielmente o padrão da CCB com detalhes concretos, horários, diálogos, descrições físicas. Fé prática, orações, batismo, persistência. Doutrina implícita, batismo em nome de Jesus, línguas, poder de Deus sobre o mal. Tom humilde e reverente, sem exaltação do narrador, só de Deus. Chamado final claro, convite à decisão sem manipulação. Continuação do relato, estilo CCB. E hoje, irmãos, eu posso dizer, a obra foi concluída. Quando eu entrei naquela água, não foi só o corpo que mergulhou. Foi toda a minha vida passada, toda a rebeldia, toda a teimosia. E quando saí, não era mais o mesmo. Não era mais aquele rapaz que saía do serviço às 8h30 da noite só para encontrar os amigos na praça. Não era mais aquele que ouvia a mãe chorar no quarto e fingia não escutar. Era um homem novo. Um homem que tinha um nome escrito no livro da vida. Mas, irmãos, não pensem que foi fácil. O adversário não gosta de perder o que ele acha que é dele. E ele tentou de tudo para me fazer desistir. Aprovação depois da vitória. Logo depois do batismo, eu ainda senti as marcas do fogo selvagem. As feridas demoraram meses para sarar. Os médicos diziam, isso aqui vai deixar cicatriz. Mas a irmã que me visitava no hospital falava diferente. Deus não deixa marca, irmão. O que Ele cura, Ele apaga. E assim foi. Todo domingo eu ia para a igreja com o corpo ainda doendo, mas com o coração cheio de gratidão. Às vezes eu tremia de dor durante o culto, mas quando os irmãos oravam, eu sentia uma paz que nenhuma pomada, nenhum remédio podia dar. Era o Espírito Santo me fortalecendo. Até que um dia uma irmã me chamou no final do culto e disse: irmão, Deus me mostrou uma coisa sobre você. Você está livre, mas tem uma coisa que ainda precisa ser quebrada: o medo de voltar para trás. Eu não entendi na hora. Mas naquela noite sonhei com a praça. Sonhei que estava lá de novo, sentado no mesmo banco, ouvindo as mesmas músicas, rindo das mesmas piadas. E de repente vi uma sombra se aproximando. Não era uma pessoa. Era algo pior. Algo que sussurrava: você acha que mudou? Você é fraco. Um dia você volta. Acordei suando, com o coração acelerado. O adversário estava tentando me assustar. Mas Deus já tinha me dado a arma, a palavra e a oração. A última batalha e a vitória definitiva. Naquela semana eu estava lendo a Bíblia, coisa que antes eu nem tocava, e parei em 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios e vigilantes, porque o adversário, o diabo, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Aí eu entendi. O inimigo não desiste fácil. Ele sabe que quando uma alma se converte de verdade, ele perde um soldado. Então ele tenta de tudo, saudade dos velhos tempos, dúvidas, até sonhos ruins. Mas eu não ia deixar ele vencer. Na próxima reunião de jovens eu contei esse sonho para o cooperador. Ele me olhou sério e disse: irmão, isso não é sonho. É uma investida. Mas você já tem a vitória. Só precisa ficar firme. E foi o que eu fiz. Toda vez que a saudade da praça vinha, eu orava. Toda vez que o medo de recair aparecia, eu lia a Bíblia. Toda vez que o corpo doía, eu lembrava: Deus não deixa marca. Até que um dia passei pela praça de novo. Mas dessa vez não foi por acaso. Foi para testificar. O encontro que muda tudo. Eles estavam lá. Os mesmos amigos. Os mesmos bancos. As mesmas risadas. Quando me viram, um deles gritou: e aí, cara? Sumiu do mapa, hein? Achamos que tinha morrido. Eu sorri e sentei do lado deles. Não para voltar ao que era antes, mas para levar a luz para onde antes só tinha escuridão. Não morri não. Nasci de novo. Eles riram, achando que era brincadeira. Mas quando contei tudo, o fogo selvagem, a mãe orando, o batismo, a cura, eles ficaram quietos. Um deles, o que mais me chamava para a praça, olhou para mim e perguntou: e esse Deus aí? Ele faz isso por qualquer um. Eu não precisei pensar duas vezes. Por qualquer um que quiser. Basta crer. E hoje, irmãos, aquele mesmo amigo está na igreja. Não foi fácil. Ele também passou por provações. Mas Deus é fiel. A lição que ficou. Hoje, quando vejo um jovem na igreja que está resfriando, que começa a faltar, que dá desculpas, eu me aproximo e digo:
Irmão, cuidado. O adversário é oportunista. Ele não vai te puxar para o mal de uma vez. Ele começa com um convite para a praça. Depois é o cinema. Depois é a bebida. Depois, e faço uma pausa, depois é o fogo selvagem. Mas também digo, mas se você cair, levanta. Porque Deus não desiste de você. Ele tem um anzol com o seu nome. E quando vejo uma mãe chorando pelos filhos que se afastaram, eu conto a história da minha mãe. Como ela orava em silêncio. Como ela não desistiu. Como Deus ouviu. O que Deus fez, e ainda faz. Hoje eu sou cooperador de jovens. Não porque sou melhor que ninguém, mas porque Deus me deu uma segunda chance. E eu não vou desperdiçar. Minha mãe ainda ora todos os dias, mas agora é com gratidão. Meus amigos da praça? Alguns já estão na igreja. Outros ainda resistem. Mas eu não desisto de orar por eles. As marcas do fogo selvagem? Sumiram. Deus apaga mesmo. A saudade da vida antiga? Não tenho mais. Porque o que Deus dá é melhor. Um recado para você que está ouvindo. Talvez você esteja aqui hoje e pense, mas o meu caso é pior. Eu já fiz coisas que não têm perdão. Mentira do inimigo. Se Deus perdoou um homem que virou as costas para a mãe, que foi para o centro espírita, que quase morreu de uma doença que os médicos não curavam, Ele perdoa você. Talvez você esteja na praça hoje. Não a praça de concreto, mas a praça da dúvida, do pecado, da rebeldia. Deus está te chamando. Talvez você esteja doente, no corpo ou na alma. Deus é médico. Talvez você ache que já foi longe demais. Deus tem um anzol com o seu nome. Não espere o fogo selvagem. Não espere o fundo do poço. Volte hoje. A igreja está de braços abertos. Os irmãos estão orando. E Deus? Ele está esperando. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Nota, este trecho mantém detalhes concretos, sonho, praça, diálogos. Fé em ação, oração, leitura da Bíblia, testemunho. Doutrina implícita, perdão, batismo, poder de Deus. Tom humilde e urgente, sem pressa, mas sem delais. Chamado claro, sem manipulação, só verdade. Tudo dentro do padrão CCB, com linguagem acessível e reverente. Continuação do relato, estilo CCB. A volta para casa. Quando eu saí daquele centro espírita, não era mais o mesmo. O corpo doía, a alma pesava, e a voz da minha mãe ecoava na cabeça. Filho, Deus não desiste de você. Mas eu ainda resistia. Achava que podia me virar sozinho. Até que numa noite, o fogo selvagem se espalhou pelo meu braço. A dor era como se alguém estivesse queimando minha pele com ferro em brasa. Os médicos diziam, isso não tem cura. Mas eu sabia que tinha um lugar onde a cura não dependia de remédios. A decisão. Lembro como se fosse hoje. Era uma quinta-feira por volta das 19h30. Eu estava deitado na cama, com o corpo cheio de bolhas, e uma voz dentro de mim falou, vai para a igreja. Não era a minha voz. Era mais forte, mais firme. Mas o orgulho ainda lutava. E se os irmãos me julgarem? E se não der certo? Aí, me lembrei daqueles anos na CCB, das orações da minha mãe e das mãos levantadas no culto. E algo dentro de mim quebrou. O primeiro passo. No domingo seguinte, eu entrei na igreja. Não foi fácil. As pessoas olhavam, algumas até se afastavam, o fogo selvagem assustava. Mas um irmão que nem sabia meu nome veio até mim e disse, Deus vai te curar. Só não desiste. E eu não desisti. O batismo que mudou tudo. Quando o pastor anunciou o batismo, eu tremi. Não de medo, mas de certeza. Sabia que aquele era o dia. Na água, quando fui batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, senti algo sair de mim. Não foi mágica. Não foi instantâneo. Mas foi real. E o Espírito Santo? Ah, irmão, quando ele desceu eu falei em línguas como nunca tinha falado. E uma paz que não dá para explicar tomou conta de mim. A cura chegando. Não foi de um dia para o outro. As feridas ainda doíam. Os médicos ainda diziam que era impossível. Mas eu já não dependia deles. Eu tinha a igreja orando. Tinha a palavra de Deus na minha boca. Tinha a certeza de que se Deus tirou o povo de Israel do Egito, Ele podia me tirar daquela doença. E foi assim. Pouco a pouco, as bolhas secaram. A pele sarou. Os médicos ficaram boquiabertos. Isso não tem explicação médica, disseram. Mas eu sabia, Deus não precisa de explicação. A família restaurada. Hoje minha mãe não chora mais. Ela sorri. Minha irmã, que quase me perdeu, agora serve a Deus comigo. E eu sou um homem novo. Não porque eu merecia. Não porque eu era forte. Mas porque Deus é fiel. Um recado final. Se você está ouvindo isso hoje e acha que já foi longe demais, escuta aqui. Deus não olha para o seu passado. Ele olha para o seu coração.
Se você está na praça, na doença, na rebeldia, Deus tem um anzol com o seu nome. Não espere o fundo do poço. Não espere o fogo selvagem. Volte hoje. A igreja está de braços abertos. Os irmãos estão orando. E Deus? Ele está esperando. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Observações sobre o estilo mantido. 1. Detalhes concretos, horários, diálogos, descrições físicas. 2. Fé em ação, batismo, oração, testemunho. 3. Doutrina implícita, batismo em nome de Jesus, Espírito Santo, cura divina. 4. Tom humilde e urgente, sem pressa, mas sem delais. 5. Chamado claro, sem manipulação, só verdade. 6. Linguagem CCB, vocabulário tradicional, sem termos externos. Frase final para engajamento. Se Deus fez isso na minha vida, Ele pode fazer na sua. Não espere mais. Volte hoje. Aprovação que veio para ficar. Mas a história não acabou ali. Porque quando Deus começa uma obra, Ele não a deixa pela metade. E o adversário, que não gosta de ver alma salva, tentou de tudo para me derrubar. Eu já tinha sido batizado, já tinha recebido o Espírito Santo, já estava congregando firme. Mas o inimigo não desiste fácil. Ele sabe que um servo de Deus de verdade é perigoso para o reino das trevas. Então ele veio com tudo. A tentação no trabalho. Eu trabalhava numa oficina mecânica, um lugar onde os homens falavam grosso, onde as piadas não eram limpas, onde o nome de Deus era usado em vão o tempo todo. No começo eu ficava calado, só ouvindo. Mas o diabo não quer silêncio, ele quer participação. Um dia um colega me chamou. Ó, irmão, vem cá. Tu tá muito sério. Toma uma cerveja aqui com a gente depois do serviço. Só uma. Não vai fazer mal. Eu sabia que não podia. Mas a carne é fraca, e a memória do passado ainda ardia. Lembrei das noites na praça, das risadas, daquela sensação de liberdade, que na verdade era uma prisão. Fiquei tentado. Quase disse sim. Mas então, como um raio, veio na minha mente a voz da minha mãe orando. Aquelas palavras que ela falava de joelhos, que eu ouvia escondido atrás da porta. Senhor, guarda o meu filho. Não deixe ele voltar para trás. Segura ele, Jesus. E foi como se Deus mesmo estivesse ali me olhando. Não com raiva, mas com aquele olhar de pai que diz, filho, eu já te tirei do lixo. Não volta para ele. Virou as costas pro colega e falei firme. Não, irmão, eu não bebo mais. Deus me livrou disso. O homem riu, zombou. Ah, tá. Agora tu é santinho, é? Mas eu não me abalei. Porque quem já sentiu o poder de Deus sabe que zombaria de homem não é nada perante a glória dele. A doença que voltou, ou não. Pouco tempo depois, comecei a sentir uma coceira no braço. No começo pensei que era alergia. Mas quando olhei no espelho vi aquelas bolhas de novo. O fogo selvagem. O médico falou, isso aqui é recidiva. Pode ser que volte mais forte. Minha mãe, quando viu, segurou minha mão e disse, filho, isso não é doença. Isso é provação. Deus está te testando para ver se tu é firme. E ela tinha razão, porque dessa vez eu não fui pro centro espírita. Dessa vez eu fui para a igreja. Cheguei no culto, me ajoelhei no altar e clamei. Senhor, se o Senhor quer me provar, eu aceito. Mas me dá força para passar por isso. E sabe o que aconteceu? As bolhas pararam de crescer. Não sumiram no mesmo dia. Não foi um milagre instantâneo. Mas a cada culto, a cada oração, a dor ia diminuindo. Até que um dia, quando eu menos esperava, olhei pro braço e não tinha mais nada. Sou prova de que Deus não desiste. Hoje, quando olho para trás, vejo como Deus foi paciente comigo. Ele me esperou na praça. Ele me segurou na doença. Ele me livrou da tentação. Ele me curou de novo. Não porque eu era especial, mas porque Deus é fiel. E se Ele fez isso por mim, que era um rebelde, um teimoso, um que já tinha ido pro fundo do poço, imagine o que Ele não pode fazer por você. Um pedido aos irmãos. Se você tá lendo isso e tá fraco na fé, se tá pensando em desistir, escuta o que eu vou dizer. O diabo é mentiroso. Ele vai falar que você não tem jeito, que Deus não te quer mais, que você já foi longe demais. Mas Deus não desiste dos seus. Ele tem um anzol com o seu nome, e Ele vai te fisgar. Não espera mais. Se você tá na praça, volta para a igreja. Se você tá doente, clama a Deus. Se você tá tentado, resiste no nome de Jesus, porque a vitória já está garantida. E quando você olhar para trás, vai ver que tudo valeu a pena. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Observações sobre a continuação. 1. Manutenção do estilo CCB. Detalhes concretos. Oficina mecânica, bolhas no braço, diálogo com o colega. Fé em ação. Oração no altar, resistência à tentação.
Doutrina implícita, provação x bênção fidelidade de Deus. Linguagem tradicional, adversário provação anzol da graça. 2. Estrutura narrativa. Novo conflito, tentação no trabalho mais doença. Clímax espiritual, oração no altar versus recaída. Resolução divina, cura progressiva não instantânea. Chamado final, urgente mas sem manipulação. 3. Tom. Realista não romantiza a luta, mostra a tentação como real. Esperançoso, sempre aponta para a vitória de Deus. Comunitário, volta para a igreja, os irmãos estão orando. 4. Evita. Sensacionalismo, não descreve visões do inferno. Ataques a outras crenças, centro espírita é citado, mas não condenado. Promessas materialistas, a bênção é a salvação, não riqueza. Frase final de impacto, para cultos ou redes sociais. Deus não olha para o seu passado, Ele olha para o seu coração. Se você tá fraco, Ele te segura. Se você caiu, Ele te levanta. Mas você precisa dar o primeiro passo. Volte hoje. A igreja tá te esperando.